O Brasil tá um caos, tudo caindo, juros subindo, inflação subindo, contas públicas no ralo, dívidas do Brasil crescendo sem parar, títulos do Tesouro Direto pagando 15% ao ano. E agora, onde investir para fazer bons negócios em 2025? Quais serão as oportunidades em 2025? E como eu vou investir o meu dinheiro em 2025? É sobre isso que a gente vai conversar aqui nesse vídeo. Para começar, bora dar uma olhada como foi a performance, nesse ano aqui do Ibovespa. Então já selecionei aqui o CDI, agora eu vou colocar o IFIX e o Ibovespa, selecionando um período aqui dos últimos 5 anos, que foi quando tudo começou, aquela loucura lá da crise sanitária que a gente viveu, da pandemia. Então desde lá que a coisa começou a desandar e até hoje a gente não conseguiu recuperar. Então temos aqui o CDI ganhando tanto do Ibovespa quanto do IFIX. Se a gente selecionar também alguns bons fundos imobiliários e algumas boas ações, a gente vai ver que nesse período de 5 anos, a performance foi negativa frente ao CDI. Como, por exemplo, aqui, coloquei o HGLG e a empresa Itaúsa, que é uma boa empresa, e esse aqui é um dos melhores fundos imobiliários que a gente tem na bolsa. Mas para você ver o que acontece, o CDI tá disparado aqui na frente. Mas claro que a gente não leva em consideração apenas esse período aqui, a gente faz uma análise aprofundada, de cada ativo, cada ação, cada fundo imobiliário, e é muito interessante comprar quando tudo tá assim, caindo. Diferente do que está acontecendo em outras classes de ativo, como por exemplo a Bolsa Americana, que só nesse ano aqui de 2024 subiu mais de 27%. O dólar também batendo recorde atrás de recorde. E o Bitcoin, que só nesse ano de 2024 subiu mais de 202%. A gente consegue ver esse reflexo aqui na minha carteira, como eu vou mostrar para vocês. Note que fundos imobiliários, ações, essas compras aleatórias aqui são compras que eu uso de exemplo quando vou dar uma aula aqui no YouTube ou na mentoria. Então vamos levar em consideração aqui fundos imobiliários e ações, que tá tudo caindo, como eu acabei de mostrar aqui para vocês. Agora, renda fixa, exterior e criptomoeda tá salvando a rentabilidade aqui da carteira. Então é de extrema importância que a gente tenha uma carteira bem diversificada para salvar nesses momentos aqui em que uma ou duas classes de ativos estão caindo muito. Mas afinal, por que a renda variável tá caindo tanto aqui no Brasil nos últimos 5 anos? Por 3 motivos, O primeiro motivo foi a crise da pandemia, que naquele primeiro momento a gente não consegue sentir os efeitos na economia. Os efeitos negativos de uma crise a gente só começa a sentir depois de 2 anos. Outro ponto também é o descontrole nas contas públicas, que eu vou te mostrar já já o que quer dizer isso. E o terceiro ponto é o endividamento do Brasil, que não para de subir. Para te dar um exemplo mais simples, mais fácil mesmo de fixar na mente, é o seguinte: imagina que o Brasil, tem receitas, gastos e um resultado, assim como o nosso salário, A gente tem nossas receitas, nossos gastos e no final a gente tem um resultado, que deve ser um resultado positivo, para você conseguir organizar suas finanças aí na sua casa. Mas o que está acontecendo no Brasil hoje? Vamos dizer que todas as receitas do Brasil, os impostos que ele arrecada somam aqui 100 mil reais. Só que o Brasil, ele está gastando 120 mil reais. Tá vendo que esse resultado aqui, ele ficou negativo? Então, para o Brasil conseguir se manter, ele tem que financiar a sua dívida. Ele tem que emitir mais dívidas. E como é que o Brasil emite mais dívidas? Através dos títulos do Tesouro Direto. Então, cada coisa que você está vendo aqui é uma dívida que o governo está fazendo para poder manter o orçamento ali, manter os gastos. Sabe você, quando ganha 3 mil, mas gasta 3.500, precisa pegar ali 500 reais emprestado com alguém para poder as contas fecharem? Pois então, é isso que o governo faz, só que através aqui dos títulos do Tesouro Direto. Então, quando eu ou você, quando a gente compra algum título aqui do Tesouro Direto, a gente está emprestando o dinheiro para o governo, para ele se financiar, pagar os gastos, e em troca disso ele promete esse juro aqui pra gente. Muito bom, O governo pega o dinheiro dele lá que ele tá precisando, a gente ganha uma boa taxa de juros e fica todo mundo feliz, Só que não, porque existe aqui a dívida do Brasil, A dívida pública federal. Então hoje tá ali na casa dos 7 trilhões de reais, mas a cada 1% de aumento na taxa Selic significa dizer que a nossa dívida também vai crescer, porque até mais ou menos
uns 2 meses atrás, 3 meses atrás, esse tesouro prefixado aqui estava pagando uma taxa de 12% e agora está sendo oferecido 15,58% ao ano. Tá vendo que essa taxa subiu? Então a dívida do governo, a dívida que o governo tem que pagar aqui em 2027 aumentou. Por isso que trazendo aqui para nossa planilha, olha só, a cada 1% de aumento da taxa Selic significa dizer que a dívida do Brasil aumenta 70 bilhões. Então não é simples assim apenas subir a taxa Selic, tudo vai se resolver na economia, a inflação vai ceder. Não é bem assim que funciona. Esses gastos aqui que o governo tem são todos os gastos com saúde, com educação, mas também são aqueles gastos que a gente sempre questiona, né? Os privilégios, super salários, lagostas, vinhos, viagens caríssimas e vários gastos que poderiam ser cortados para favorecer aqui as contas públicas do Brasil, mas que o governo não quer cortar, pelo contrário, ele sempre está gastando mais. O ministro da Economia já sinalizou um corte de gastos, só que esse corte de gastos que eles sinalizaram foi um corte de gastos lá com os militares, mudando algumas coisas lá, como por exemplo, idade mínima de aposentadoria, o fim de algumas pensões e tudo mais. Só que esse pacote de gastos aqui que eles sinalizaram vai trazer uma economia de 2 bilhões por ano. Só que vimos aqui na nossa planilha que 1% a mais na Selic já aumenta a nossa dívida, né, a dívida do país, em 70 bilhões. Então é meio que nada foi feito nesse negócio de corte de gastos, né? Eles têm que fazer um corte bem mais profundo do que isso. Tem que, de fato, organizar a casa. E aí, pessoal, é aquela coisa, né? Com essa bagunça toda que tá acontecendo aqui no Brasil, o que acontece com o dinheiro? O dinheiro vai embora daqui do país, vai lá para a economia mais forte, mais resiliente do mundo, que é os Estados Unidos, ou seja, o dólar. Porque olha aqui como é a composição dos investidores da nossa bolsa. Mais de 53% são estrangeiros. Quando eles resolvem tirar dinheiro daqui, a bolsa vai pro ralo. Então não dá, né? É igual a gente vê aquela bagunça lá na Venezuela, vê aquela bagunça lá na Argentina. A gente não pensa em pegar nosso dinheiro suado e botar lá nessa economia que não dá sinais de que vai melhorar. Diante disso, né, desse breve resumo que eu fiz aqui para você, eu acredito que a renda variável no Brasil vai continuar caindo em 2025, pelo menos até o fim do primeiro semestre. Não tenho boas expectativas, eu acho que ou ela vai continuar caindo ou então vai se manter de lado, o que não é ruim, né? Porque um bom investidor de longo prazo vai aproveitar isso para fazer mais compras. Então, em 2025, eu acredito que não será o ano de ganhar dinheiro na bolsa, mas será o ano de plantar para colher lá na frente. Já na renda fixa, a gente tem boas oportunidades batendo na porta aí do tesouro, né? Oportunidades escancaradas que a gente pode aproveitar para ganhar muito dinheiro. Então, renda fixa no Brasil, eu vejo oportunidades claras de fixar boas taxas para ganhar um bom dinheiro. De acordo com o relatório de mercado, né, do Boletim Focus, aqui a gente vê que a perspectiva de IPCA, a inflação aqui para 2025 é subir. Taxa Selic também, a perspectiva que de acordo com o Boletim Focus é terminar o ano em 14%. Outros analistas, empresas também projetam que a Selic vai bater 14% em 2025 e vai se manter. Então, a renda fixa vai continuar lá nas alturas, nos dando essas oportunidades. Agora vamos falar um pouco do mercado americano, né? O que eu acredito que vai acontecer em 2025 com o mercado americano. Lá, a inflação começou a ser controlada, a taxa de juros também subiu bastante lá, só que a inflação começou a ser controlada e eles já estão descendo a taxa básica de juros. Funciona como a nossa Selic aqui. Só que nem tudo são flores, né? Porque a inflação já deu sinal que voltou a subir. Então, isso sinaliza para o Banco Central de lá que eles não podem continuar descendo a taxa básica de juros. Muito pelo contrário, eles precisam manter ou até subir mais no próximo ano. O Fed deve realizar o terceiro corte de juros agora dia 18 de dezembro, mas incertezas para 2025 aumentam. O Fed pode encerrar corte de juros nos Estados Unidos nessa semana, mas o mercado ainda não levou a sério, né? Os investidores apostam em 2 ou 3 cortes de juros em 2025. Só que essas expectativas podem estar sendo excessivamente otimistas de acordo com o cenário. Aí aqui a gente vê o gráfico, né, de que a inflação estava nas alturas lá nos Estados Unidos também. Quando eles começaram a aumentar o juro, a inflação desceu, mas agora ela já deu uma leve inclinada aqui, com tendência de alta. Então eles estão preocupados com isso. E tudo isso implica dizer que se a renda fixa em dólar continuar pagando muito bem, se o juro lá der sinal de que vai voltar a subir, o dinheiro vai migrar todo para lá, né? Já está migrando, mas vai migrar ainda mais. Então, mais pessoas querendo comprar dólar do que real, significa que o real desvaloriza.
valoriza contra o dólar, ou seja, o dólar sobe. Por isso que eu acredito que o dólar ele vai continuar subindo frente ao real, pelo menos nos primeiros 6 meses do próximo ano. O dólar só vai começar a cair mesmo aqui no Brasil depois que toda essa bagunça interna aqui da casa for organizada. Enquanto isso, podemos ter mais recorde de valorização do dólar em 2025. Então, pessoal, eu acredito que a gente deve sim continuar investindo em dólar, mas fazer aportes moderados, aproveitando pequenos intervalos de queda, né? Às vezes o dólar tá ali R$6. Quando voltar ali para 5,90, 5,85, se voltar, a gente já vê esse momento como uma janelinha de entrada, a gente já investe um pouco mais, aproveitando essas pequenas oportunidades pontuais que podem vir a acontecer. A Bolsa Americana está nas alturas também. Muito disso é devido a expectativas de cortes de juros. Como eu falei, os Estados Unidos vêm cortando juros e isso faz com que o mercado fique mais aquecido, né? A bolsa suba mais. Porém, as expectativas lá é que os juros não continuem caindo assim tão livremente como está acontecendo agora e como o mercado espera. Então imagina, a partir do momento que começar um novo aperto monetário ali ou manter aquela taxa mais alta, a bolsa pode cair. O mercado não vai responder tão bem assim. Então eu acredito que pode haver correções na Bolsa Americana em 2025. O que é correções? Correções são pequenas quedas ou até mesmo grandes quedas, né? De correções. Às vezes a bolsa está muito esticada ali, sendo negociada a múltiplos altíssimos, de repente vem uma correção que se iguala com expectativas de mercado, com a taxa básica de juros e corrige ali de acordo com o sentimento do mercado. Aí o ponto aqui, já que eu acredito que haverão correções na Bolsa Americana, é fazer um caixa em dólar. Existem vários ETFs de renda fixa americana que você pode colocar seu dinheiro lá, né, mandar seus reais, transformar em dólar, investir nesses ETFs de renda fixa, como por exemplo o ETF BIL, SGOV, TFLO. Todos você consegue encontrar na corretora Nomad, né, que é a corretora que eu utilizo para fazer os meus investimentos lá no exterior. Inclusive, se você quiser abrir conta na Nomad, eu vou deixar o meu link aqui embaixo para você clicar, abrir sua conta e ganhar até $40 de cashback na primeira remessa que você enviar para lá e fizer o câmbio. Aí quando você estiver abrindo sua conta na Nomad, coloca meu código de convidado EITONILDA40 para você ter direito de ganhar até $40 de cashback. Eu estou investindo bastante na renda fixa americana visando fazer um caixa para quando acontecer essas correções que eu estou esperando, eu aproveitar para comprar bastante ações através de ETFs. Já falando em Bitcoin, nosso resumão está acabando aqui, né? Mas já falando em Bitcoin, as expectativas para o Bitcoin em 2025 são as melhores. Bitcoin pode chegar a $243 mil em 2025. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, o Bitcoin passa ali dos $100 mil, mas aqui a previsão, ó, é que em 2025 ele chegue a $243 mil, diz uma gestora de ETFs de criptomoedas. Projeção de Bitcoin a $200 mil em 2025 é conservadora, diz outra gestora. 2025 será o ano de ouro com preço alvo aí de $500 mil. Bom, eu sempre estou falando aqui para vocês que eu acredito sim que o Bitcoin vai chegar um dia a $1 milhão. Claro que não vai ser em linha reta, né? Pode haver correções, quedas no caminho, mas eu acredito sim que o Bitcoin vai chegar a $1 milhão. Não em 2025, mas um dia certamente existe a possibilidade de chegar. E aí, por que essas pessoas estão tão otimistas assim com o Bitcoin em 2025? Por conta dos ETFs de Bitcoin que provavelmente superarão os fluxos de 2024, né? Aqui a gente tem um gráfico que mostra o desempenho dos ETFs de Bitcoin versus o desempenho dos ETFs de ouro, né? Assim que começaram a surgir. E aí a gente vê que a aceitação do pessoal, né? O pessoal começa a investir muito mais ano após ano. Os investidores aumentam, o valor de mercado dobra e o Bitcoin aqui no primeiro ano desses ETFs já cresceu muito. A perspectiva para o ano 2 aqui é que cresça ainda mais. Por isso que essas gestoras desses ETFs aqui estão visando um aumento ainda maior no preço do Bitcoin. Outro ponto aqui é que ao menos 5 empresas de cripto lançarão IPO em 2025. IPO é quando uma empresa começa a ser negociada na bolsa de valores. Então, quando essas empresas de criptomoedas, né, de Bitcoin, por exemplo, começam a ser negociadas na bolsa, elas trazem mais visibilidade para o Bitcoin. E outro ponto é que o número de países com reservas de Bitcoin dobrará. Essas são as expectativas. Depois de uma fala ali do presidente eleito lá dos Estados Unidos, ele falou que vai
vai transformar os Estados Unidos em uma superpotência de Bitcoin. E também outros países já falaram alguma coisa assim em fazer uma reserva de Bitcoin. Outro motivo que faz com que a gente acredite que 2025 será um ano muito bom para o Bitcoin é o pós-halving, né? O histórico pós-halving aqui do Bitcoin. Já já vou explicar mais ou menos como funciona o halving. O halving acontece de 4 em 4 anos, tá? Esse evento aqui do Bitcoin. Teve um em 2012 que só depois de um ano o Bitcoin subiu mais de 8.000%, depois teve outro aqui em 2016, 2020. Ou seja, depois de um ano do halving é que o Bitcoin tem essa subida aqui expressiva. O halving aconteceu em 2024, em abril, então abril de 2025 faz um ano. Aqui eu tô com um gráfico que mostra cada ano, cada halving que aconteceu, e olha aqui, ó, esse pontinho é o halving. Então depois desse halving aqui que aconteceu em 2012, olha a subida expressiva do Bitcoin. Aqui em 2016 também, após o halving subiu bastante. Depois de 2020 também subiu bastante, e agora que a gente tá aqui em 2024, que aconteceu esse halving, ainda não tivemos essa subida expressiva. E para você entender por que o halving é tão importante para o Bitcoin, o halving funciona assim, ó. Lá em 2009, você ganhava, por exemplo, 50 Bitcoin para minerar um bloco. 2012, essa recompensa é cortada pela metade. Então, a cada 4 anos, a sua recompensa, a recompensa dos mineradores, diminui pela metade. 2012, 2024 aqui, ó, 3,1 Bitcoin por cada blocos lá que eles vão minerar. Isso aqui implica dizer que o Bitcoin ele ficará ainda mais escasso. É como se você recebesse aí 3 mil reais para fazer o serviço que você está fazendo hoje, só que daqui a 4 anos, essa recompensa de 3 mil reais, eles serão cortados pela metade. Então, daqui a 4 anos, você vai receber 3.500, trabalhando do mesmo jeito. Daqui a 8 anos, você já vai receber a metade de 1.500 reais, até chegar um ponto que você vai olhar assim e vai falar, não vale mais a pena financeiramente trabalhar minerando Bitcoin. Por isso que ele fica mais escasso a cada 4 anos. E tudo aquilo que é muito escasso tende a valer cada vez mais no futuro. Então essas são as minhas humildes projeções para 2025. É o que eu espero de cada classe de ativo dessa aqui. Eu tentei ser breve, tá? Explicar um pouquinho de cada classe, de cada investimento e do que eu espero. E como eu vou dividir o meu patrimônio para o ano de 2025. Eu separei 30%, né? Eu tenho uma meta de ter 30% do meu patrimônio dolarizado, ou seja, em renda fixa americana, em ações americanas e também em Bitcoin. Como o Bitcoin ele é sempre cotado em dólar, então eu coloco ele na parte dolarizada da minha carteira. Os outros 30% eu vou destinar para renda fixa brasileira, que está muito atrativa e vai continuar atrativa, na minha opinião, em 2025. 30% em fundos imobiliários, que apesar de eu achar que eles não vão valorizar no que vem, mas eu acredito que é um excelente momento para eu ir plantando, né, para eu ir comprando na baixa. E 10% em ações brasileiras. Por que só 10%, Heitonilda? Porque eu já invisto muito, né, eu já tenho esse objetivo de investir muito em ações americanas. Então aqui no Brasil eu acabo diminuindo a minha exposição em ações americanas, certo? Então deixa aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer em 2025. Quais são suas projeções para 2025 e como você está pensando em dividir tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo. Antes de ir embora, quero te lembrar que as vagas para o meu treinamento de finanças e investimento estão fechadas, mas provavelmente em janeiro eu abrirei uma nova turma. Então, se você quer participar, quer ser meu aluno, quer aprender a escolher as melhores ações, os melhores fundos imobiliários, títulos de renda fixa, investimento no exterior, quer aprender tudo isso, clica no link que eu vou deixar aqui na descrição, vai para a lista de espera que a gente tem um contato mais próximo lá. Quando eu tiver uma data de abertura da próxima turma, eu vou avisar por lá, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.